Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando tiverem a ver isto. Hoje venho-vos falar sobre intenção e confesso que vai ser uma RD, um bocado que também é puxar por algo que falei sobre ontem, dos tais 10 segundos, que é boa verdade, se calhar não são só 10 segundos. Acho que é capaz de dar o mesmo jeito, nesta RD pelo menos em específico, pelo menos ter percebido a ideia geral de ontem e se calhar pode passar mesmo por terem visto a RD de ontem. De qualquer modo, vou tentar condensá-la, menos que 30 segundos, e depois sim partir para esta. No entanto, pode não ser tão fidedigno quanto o suposto barra pretendido. Bora lá! Então, condensando a tal RD de ontem. Basicamente, 10 segundos num dia é pouco tempo, ok? Acho que são 10 segundos em, não vos querem dizer em erro, 86.400 segundos. É 0.012 aproximadamente. Porcento. É mesmo muito pouco. De um dia, ok? E é verdade, tipo, um dia é grande, mas também 24 horas, ok? Mesmo passando algumas delas a dormir. E, epá, o que acontece é que coisas como, por exemplo, imaginem que estamos a fazer algo e deixámos a torneira ligada durante 5 segundos. Fizemos duas vezes num só dia, ok? Portanto, 10 segundos em que a torneira de facto esteve a correr com água e não tivemos de utilizá-la para nada. Num só dia, até pode ser pouca água, né? O que acontece é que quando não é num dia, mas é por dia, ou seja, não é pontual, é sistemático, o impacto é totalmente diferente. Totalmente diferente. Aquilo que eram só 10 segundos num dia, ao fim e ao cabo são uma hora, um pouco mais, num ano, ok? E quantos de vós é que, se calhar, até deixariam a torneira ligada durante 10 segundos, durante um dia, sem, pá, sem estarem a utilizá-la? E, ainda assim, para além disso, também deixariam a torneira ligada durante uma hora sem a utilizar, ok? Provavelmente, primeira parte, muitos de nós. Vou começar por mim. Agora, a segunda parte, acho que quase ninguém, com toda a razão para tal. E isto para vos dizer que, pronto, há coisas que nós fazemos de forma sistemática que claramente não estão alinhadas com a pessoa que queremos ser, com a vida que queremos viver e all that jazz. Também não precisamos tornar isto um grande caos, mas o que é certo é que elas, separadas, são pequeninas, ok? Mas juntas não são. Quer seja no decorrer de uma semana, ou vá, mesmo de um próprio dia, mas de uma semana, de um mês, de um semestre, de um ano e ainda mais que um só ano. E portanto, sim, acho que isto agora acaba por coincidir muito mais com aquilo que quero falar sobre hoje, que é intenção, ok? Ainda sobre isso. Acho que não vale a pena, de todo, tentarmos ser o mais eficientes e eficazes também, atenção, mas eficientes com o nosso tempo. É mais que compreensível fazermos coisas que de facto não estão alinhadas com a vida que queremos viver, com a pessoa que queremos ser. Não são necessariamente negativas, podem ser simplesmente neutras ou vão para uma direção que é perpendicular, ok? Não vão nem para a frente nem para trás, segundo esse tal eixo da direção que nós queremos que a nossa vida siga. Que também nunca é assim tão linear. Mas o que é importante nisso, ok? E não só em tudo o resto também, mas nisso, naquelas coisas que nós percebemos claramente não estão alinhadas com a vida que queremos viver e com a pessoa que queremos ser, é se estamos a fazer isso ou a evitar fazer qualquer outra coisa que tivéssemos de fazer com intenção ou em piloto automático, que é totalmente diferente. Imaginem, por algum motivo, gostariam de ver uma série, ok? E conseguem compreender já, conseguem compreender, fazem já as contas de antemão que é uma série que tem, por exemplo, 4 ou 5 temporadas, 10 episódios por temporada e, por exemplo, uma hora a cada episódio, ou mesmo meia hora a cada episódio. Ao fim e ao cabo, vão passar muitas horas, inevitavelmente, caso vejam a série toda, ok? Não é algo que tem necessariamente mal. Ou não é algo que é necessariamente mal. A grande diferença aqui, pelo menos da forma como eu abordo, como é óbvio, vocês vão ter a vossa. Eu fui e cabo, estou aqui a partilhar algo que espero que seja útil e que vos possa ajudar. Garantidamente a mim ajuda-me. É, quando for ver um episódio, fazê-lo com a intenção de eu de facto quero ver este episódio. E se a dada altura, no meio do episódio, eu reconhecer que já estou a fazer aquilo só por propagação, porque até há pouco estava a fazer e, hey, assim como assim vou continuar, já percebo que não há aquela minha intenção em querer fazer aquilo, paro e vou fazer algo que de facto tenha mais intenção. Ou, neste caso, simplesmente intenção. Ok? Até pode ser algo de facto alinhado com a vida que quero viver e com a pessoa que quero ser, que me ajuda, se calhar, já de imediato, ou só eu vou sentir esse tipo de ajuda, de impacto a médio barra longo prazo, mas ao fim e ao cabo, acabo por estar presente durante o meu dia, ok? E isso é bom, e acho que para vocês também poderá ser bom, ok? Portanto, sim, podemos ter algumas coisas, vícios em itálico, porque vícios, ao fim e ao cabo são tóxicos, né? Mas vá,
vícios, algum tipo de hobby que não esteja propriamente alinhado com a pessoa que queremos ser e com a vida que queremos viver. Isso por si só não tem mal. Outra vez, é uma questão de fazermos as coisas com intenção. Apenas 10 segundos por dia traduzem-se em 1 hora num ano. Eu garantidamente não passo só 10 segundos do meu dia distraído ou desalinhado com a vida que quer viver e com a pessoa que quer ser. Nem 10 segundos, nem 10 minutos. E escala bastante, ok? Passamos de 1 hora para várias horas e eventualmente para dias. Caso sejam 2 horas, e eu claramente faço isto, e digo com pena mesmo. Estou a fazer por mudar, se calhar as coisas demoram tempo, poderiam demorar menos, enfim, qualquer passo para a frente, contanto seja numa boa direção, é uma vitória e faço por reconhecê-lo e por estimulá-los, ok? Consistência supera a intensidade a longo prazo, na grande maioria das vezes. E isto para vos dizer que, passando 2 horas do dia distraído, desalinhado, ok? Todos os dias, não é num dia, é por dia, e não precisam de ser 2 horas de seguida, de todo. Ao fim e ao cabo, é como passar um mês, sensivelmente 30 e um bocadinho mais dias num ano, desalinhado, ok? Distraído. E é verdade que se calhar conseguimos viver muitos anos, e se assim o for, contanto seja uma vida mesmo vivida, não só estar aqui com o esqueleto e tudo o resto, exceto estarmos presentes e viver a vida, que ao fim e ao cabo é mesmo isso que é importante, não só, mas garantidamente é importante. Se calhar não tem mal, ok? Vivemos muito tempo e se calhar podemos dar esse luxo. A questão é que, pelo menos para mim, isso não parece uma boa estratégia, ok? É como estar já a assinar aqui de, ok, vou entregar um mês da minha vida, a cada 12 meses da minha vida, ao fim e ao cabo só vivo 11. E depois nem são 11 porque o tempo passamos acordados, o tempo acordados, desculpa, a dormir, a fazer algumas coisas relacionadas com a higiene, em que se calhar até temos de estar focados naquilo ou não. E portanto, esse tal tempo livre, tempo em que provavelmente estivemos distraídos, tal tempo livre, é muito menos que esses tais 12 meses, que esses tais 11 meses, e essa tal proporção de apenas 2 horas em 24 não é bem assim. Se calhar são apenas não, são 2 horas em 5 horas que tivemos tempo livre. 2 quintos, ok? Para o resto da nossa vida, não é num dia, não é por dia numa semana, não é por dia sistematicamente, ok? Isso é mau, não vou dizer que deve de ser tolerado, porque não acho que deva de ser tolerado. Se é o que é de momento, é o que é de momento, há que fazer por mudá-lo. Eu entendo, espero que vós também tentem, caso de facto se identifiquem com isto, e não é por fazê-lo por culpa, porque, tal como já disse antes, que não se trata de culpa. Fazemos o que temos a fazer quando temos de o fazer, ok? Se está desalinhado, está desalinhado. Não é por uma decisão, hoje em dia, ser errada, que invalida a pessoa que fomos quando a tomámos. E se calhar quando a tomámos até foi hoje mais cedo, foi há uma semana atrás, foi há um mês atrás, foi há um ano, who knows? Não é isso que importa, ok? Genuinamente não é isso que importa. Fazemos o que podemos quando podemos, ok? E se aquilo que nós podemos fazer agora é fazer as coisas com intenção, isso provavelmente é uma boa abordagem à vida, mesmo que não sejam as melhores coisas que pudéssemos fazer. Não é aí, pelo menos de momento, que deve estar a nossa preocupação. Quando já conseguirmos naturalmente e também de forma fluida fazer muito do nosso dia com intenção, aí sim, acho que vale bastante mais a pena tentar procurar ser mais eficiente. Porque a nossa barreira, o threshold de entrada, já não é o mesmo, ou já foi superado. Em que o tal threshold barreira de entrada era mesmo fazer as coisas com intenção. E depois, para além disto, que gasta bastante energia, que não haja dúvidas, ok? Por estarmos mais presentes, é como se conseguíssemos espremer muito mais sumo de uma só laranja que até agora conseguimos fazer. Em que claramente a laranja é o nosso tempo. E o tal espremer é como se fosse, como é que eu vos posso dizer, a nossa atenção e como ela é manifestada e em que é que aquilo resulta. O que é que essa atenção acompanhada por ação resulta, ok? E sim, acho que é mesmo isso. Acho que devemos fazer as coisas e por viver com mais intenção, ok? Hoje até podem ser só 10 segundos. Até podem ser só 10 minutos. O que é que são 10 minutos numa vida? O que é que são 10 segundos numa vida? A questão é, será que é só hoje? Será que foi só agora? Será que foi só durante esta semana? A nível mais abstrato, a distração. A série é diferente. O videojogo é diferente. A procrastinação é sobre algo diferente. Ok.
Não mete isso em causa. Mas o que é que isso de facto diz sobre ti? Se disser algo, até pode não dizer nada, mas se dissesse, sem culpas, sem esse tipo de ruído, que sim, conseguimos evitar ter. Se calhar não na totalidade, mas em grande parte. E essa grande parte faz toda a diferença. Temos de procurá-la, que ela esteja presente também, ok? O que é que isso de facto diz sobre nós? Eu acho, pelo menos uma das coisas que diz é que somos distraídos. Nem é estamos, é mesmo a nível mais de essência, porque não foi algo pontual. Não foi, é sistemático, ok? Está de facto a manifestar algo. E, se tal for o caso, o que é que para nós significa ser distraídos para a nossa própria vida? Se calhar até convém perceber o que é que nós queremos da vida e o que é que ela significa para nós. São perguntas difíceis de fazer, como quem diz, fazê-la só não é propriamente difícil, mas são sim bastante difíceis de se responder e de se levar a sério. Às vezes responder não é tão difícil como levar a sério, ok? O que é que a nossa vida significa para nós? O nosso tempo, a nossa atenção. Fazer as coisas com intenção. É bom, é claro que é bom conseguirmos perceber, se calhar, o porquê de estarmos na situação onde estamos. Faz todo o sentido. E em boa verdade, acho eu, só conseguimos compreender tudo aquilo que passou através de retrospecção, ok? Porque o presente é o presente, tem certos tipos de características que nós, por muito que nos esforcemos, não conseguimos estar à parte de, ok? E o futuro, então, ainda mais, ok? Não obstante, não precisamos já, nem nunca, acho eu, de viver de forma perfeita. Também não é preciso meter a carroça à frente dos bois. É, se por dia passo 1 hora a fazer as coisas com intenção, hoje vou fazer por passar essa tal hora. Se calhar ainda com mais intenção a nível de intensidade e de autenticidade nessa própria intenção. E se calhar até mais que 1 hora. 1 hora e 1 minuto. Pode ser só 1 minuto. Em 365 dias. Pelo menos 6 horas. Mais de 6 horas da nossa vida que passamos a vivê-la com intenção. Passámos só de 1 hora para 1 hora e 1 minuto. Foi só 1 minuto. Num dia foi só 1 minuto. Mas quando deixamos as coisas acumularem-se, não é só 1 minuto. Não são só 10 segundos. Boa verdade, mesmo que não seja tudo, é a nossa vida. E eu acho que sim. Por nós. Não precisa de ser por mais razão nenhuma. E não é egoísta. É zelar pelo nosso bem. E não falo só a nível físico, nem intelectual, nem psicológico. É algo ainda mais holístico, ok? Pela nossa vida, com V grande. É zelar pela nossa vida. E pela qualidade da nossa vida. E pela forma como fazemos por ter essa tal qualidade. Ou fazemos para que ela não esteja presente, ok? É uma responsabilidade nossa e ainda mais responsabilidade é uma liberdade nossa, ok? Podemos não conseguir controlar tão bem quanto gostaríamos ah, o tempo livre que temos, a energia que temos, mas podemos fazer coisas melhor. Para aproveitar melhor esse tal tempo livre e para aproveitar melhor essa nossa energia. Por vezes é através de hábitos, são coisas bastante mais tangíveis, como melhor nutrição, prática mais regular de exercício físico em intensidades moderadas ou altas, consistentemente, a alimentação também, bons hábitos de sono, boas relações sociais. É verdade, podemos fazer isso. São imensas representações de coisas bastante boas para nós. Quer naquele tal sentido mais holístico da nossa vida, quer também a nível mais elementar, ok? E eu acho que o que ajuda muito a conseguir alcançar esses tais objetivos e incorporá-los na forma como vivemos a nossa vida é, de facto, fazer as coisas com intenção, ok? Até podem não correr tão bem, mas conseguimos prestar mais atenção às coisas. Conseguimos ir fazê-lo, outra vez, não se trata só de conseguir, trata-se de fazer. Ao fim e ao cabo, o que importa é aquilo que é feito ou aquilo que não é feito. Né? Não são só as intenções, embora sejam importantes. E portanto, sim, deixo-vos aqui com um pedido, se calhar egoísta, se calhar não, para passarem hoje, pelo menos, mais 10 segundos do vosso tempo, de hoje, com intenção, com o que estavam a planear fazer. Sempre ter as carroças à frente dos bois. Se calhar era bom passarmos mais 5 horas, mais 10 horas. Provavelmente é muito complicado. Comecemos por algo mais simples. Mais 10 segundos. Ok? Até à próxima. Fui. Espero que este RD vos tenha ajudado. Tchau, tchau.